Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Cardio TV, o maior canal de cardio entretenimento do planeta. Eu sou o Dr. Alex Benevides, com perdão do trocadilho, sou um médico apaixonado pelo coração e acredito que todo mundo pode aprender mais sobre esse órgão tão importante de forma leve e descontraída. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar da palavra epônimo? Conta aí, comenta aqui debaixo. Hashtag domina epônimos. Hashtag que diabo é isso? E quanto aos epônimos homônimos? Eu não entendi o que ele falou. Pô, doutor Alex, aí você me complica, né? Bom, mas o que essa palavra tem a ver com cirurgia cardíaca? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. E no fim da história, vamos conhecer a relação entre a atriz Vivian Leigh, do clássico E o Vento Levou, Dom Pedro I e um samurai do século XIX. Então assiste o vídeo até o final que você vai saber muitas curiosidades interessantes. Mas tudo depois da vinheta. Muito bem, se você comentou que diabo é isso, chegou a hora de entender o que é epônimo e o que ele tem a ver com o seu corpo. Antes de eu compartilhar com vocês as informações sobre epônimo, se inscreve aqui no canal e ative as notificações. Acredita em mim, vai valer a pena você ter acesso a muitas informações incríveis sobre a nossa máquina mais fascinante, o coração. Bom, segundo a Infopédia, dicionário enciclopédio da Porto Editora, epônimo deriva do grego epônimos, que dá a algo o seu nome. Pode ser um substantivo masculino, o nome de algo tirado de alguma outra coisa ou pessoa, ou personagem real ou lendário entre os gregos de quem uma cidade adotou o nome. Ou pode ser ainda um adjetivo, que dá a algo o seu nome. Homônimo também vem do grego, podendo ser um adjetivo ou um substantivo masculino. Quem ou que tem o mesmo nome, palavra que é pronunciada e escrita como outra, mas tem significado diferente. Exemplo, manga, vestimento, e manga, fruta. Ok, a partir dessas duas definições, podemos citar vários exemplos do seu uso na medicina e nas ciências em geral. Falando especificamente da cirurgia cardíaca, um epônimo bem conhecido é o triângulo de Koch, composto em seus 3 lados pelo tendão de Todaro, uma fita fibrosa que fica acima da válvula de Eustáquio, formando um lado do triângulo. A borda do folheto septal da tricúspide, formando o segundo lado, e a desembocadura do sistema venoso intracardíaco, chamado de seio venoso, formando a base desse triângulo. O que nos leva a ter que conhecer uma estrutura chamada válvula tricúspide. Ela é a maior e mais apicalmente, ou seja, a mais lá embaixo do coração, das 4 válvulas cardíacas. Tem uma área de um orifício normal entre 7 e 9 centímetros quadrados. Devido ao seu grande tamanho e às baixas diferenças de pressão entre o átrio direito e o ventrículo direito, as velocidades diastólicas transtricuspídeas de pico são tipicamente menores que 1 metro por segundo, com gradientes médios em torno de 2 milímetros de mercúrio. Semelhante à válvula mitral lá do lado esquerdo, a válvula tricúspide pode ser dividida em 4 componentes: os folhetos, os músculos papilares, as cordoalhas e o anel. Agora, se você ainda não conhece a válvula mitral, já tem vídeo aqui no canal sobre ela e vai aparecer um card em algum lugar aqui para te mostrar isso. Normalmente, composto por 3 folhetos de tamanhos diferentes, a válvula tricúspide tem muitas variações anatômicas. Normalmente, esses folhetos são chamados de septal, anterior e posterior, respectivamente, de acordo com a sua localização. O folheto anterior, em geral, é o mais longo, com a maior área e o maior movimento entre eles. O folheto posterior é mais curto, pode não estar claramente separado do folheto anterior em aproximadamente até 10% dos pacientes. E o folheto septal, ele é o mais curto, na direção radial e o menos móvel. É fixado a um anel tricuspídeo
diretamente acima do septo interventricular, com muitas cordas terciárias que podem ser fixadas diretamente ao septo e inserido no septo em menos de 10 milímetros para baixo. A superfície de coaptação da válvula tricúspide normalmente se estende entre 5 e 10 milímetros. Esse comprimento, em geral, funciona como uma reserva de coaptação, permitindo compensar alguma dilatação do anel antes que ocorra o refluxo valvar. Também existem as cordas da tricúspide conectando os músculos papilares aos folhetos da válvula. Estas são formadas aproximadamente de 80% de colágeno, 20% de elastina e células endoteliais. O número de cordas varia de 17 a 36, com uma média de 25. As veias cava superior e inferior, que é a maior veia do corpo humano, são estruturas importantes também relacionadas à anatomia da válvula tricúspide. Ao se considerar a intervenção transcatéter para essa válvula, que é isso, doutora Alex? A gente vai ver no próximo vídeo. Elas podem representar, em alguns casos, uma zona de aterrissagem do dispositivo a ser implantado. Existe outra estrutura importante em contato com a válvula tricúspide, composta por um aglomerado de células nervosas do sistema intrínseco cardíaco de condução, denominado nó atrioventricular, ou nó AV, ou nó de Ashok-Tavara, que se estende através de ramificações denominadas feixe de Rhys, cruzando a fixação do folheto septal 3 a 5 milímetros posterior à comissura anteroseptal. Uma lesão dessa região especificamente pode resultar em um bloqueio dos batimentos cardíacos. Depois de conhecer a válvula tricúspide, vamos voltar ao triângulo e seu descobridor, Walter Karl Koch. De 1880 a 1962 ele viveu. Foi um ilustre cirurgião alemão que identificou a área triangular no interior do átrio direito do coração, hoje conhecida como Triângulo de Koch, que marca a localização que a gente já viu no nó atrioventricular. Além disso, com base em alguns estudos anatômicos e histológicos detalhados de corações de animais e fetos natimortos, Koch também observou que a última parte do coração a perder a atividade, quando todo o órgão morre, é essa região do nó, chamado de ultimum moriens, um termo em latim que ele definiu lá, porque ele achou que era ele estava fazendo. É o bichão mesmo, hein, doido? Koch postulou que a região cardíaca dentro de seu triângulo, agora tem o nome dele, é dele, era, portanto, o verdadeiro marca-passo do coração. E por falar em Koch, esse também é o sobrenome do cientista que descobriu, ora vejam vocês, a tuberculose, uma patologia causada por uma bactéria chamada Mycobacterium, que levou o nome do seu descobridor, Bacilo de Koch, em 1882. Nascido em 11 de dezembro de 1843 na cidade de Clausthal, na Alemanha, Heinrich Hermann Robert Koch, em 1883, é enviado ao Egito como líder da Comissão Alemã do Cólera, para investigar o surgimento dessa doença naquele país. No entanto, chegando lá, ele acaba identificando a sua própria bactéria em múmias egípcias de 3.000 anos antes de Cristo, lá da dinastia Ramsés II, que apresentavam lesões características da tuberculose osteoarticular. Existe ainda uma outra teoria que afirma que o Mycobacterium, essa bactéria que a gente está falando aí, provavelmente infectou até mesmo os homens das cavernas, quando eles consumiam leite e carne de gado tuberculoso. Diante disso, a tuberculose é apontada como a primeira doença conhecida da humanidade. Olha que louco. Legal! Bem louco! Empolgante! Entre as mortes na conta da tuberculose, a chamada doença ou mal do século XIX, temos algumas vítimas muito famosas, como os escritores brasileiros Álvares de Azevedo, aos 20 anos, Castro Alves, morto aos 24 anos por essa doença, e José de Alencar, o cantor e compositor Noel Rosa, morto aos 26 anos, Dom Pedro I do Brasil, que por acaso já era o quarto de Portugal, morto aos 35 anos por tuberculose, o escritor britânico George Orwell e Souji Okita, aos 25 anos. Era um samurai do século XIX, pertencente à milícia de Shinzen-gumi, que é a primeira morte identificada como tuberculose naquele país.
E finalmente, para a gente completar a história, a atriz inglesa vencedora de 2 Oscars, famosa por seu papel como Scarlett O'Hara na adaptação cinematográfica de E o Vento Levou, Vivien Leigh, que morreu aos 53 anos. É isso, pessoal. Uma famosa atriz de Hollywood, morta pelo bacilo da doença mais antiga da humanidade, que, por coincidência, tem um epônimo homônimo de um cirurgião cardíaco que descreveu a área fundamental do nosso coração. São coisas da vida. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo e compartilhe nas suas redes sociais. Até a próxima!